Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o novo parceiro do canal, Animes Evolution. O link do Discord está na descrição. Aldebaran coloca suas mãos no ombro de Subaru e o encara fortemente, com um olhar que o adentra. Após os dois se olharem, Aldebaran diz para Subaru parar com aquilo. Receoso, Subaru não sabe responder de outro jeito, senão abaixando sua cabeça e começando a dizer para si mesmo que ele era patético e não queria que Al se incomodasse com as atitudes excêntricas como as dele. Mas Al diz que estava ali para ajudar seu irmão, e isso não o incomodava nem um pouco. Na verdade, Aldebaran sabia exatamente como era esse sentimento de querer apenas morrer. Ele entendia todas essas situações e todos esses motivos de Subaru. Podemos dizer que é algo que ele experienciou pela sua vida própria. Mas hoje, com certeza, ele deve ter uma visão mais clara sobre tudo. E por isso, deseja ajudar seu irmão e ver este mesmo dando seu próprio valor. Subaru ainda assim não parecia confiante. E tudo isso por conta do que a Fria Ren disse para ele. Você não é um herói, e nem mesmo alguém especial. Aldebaran repara isso e perguntou quantas palavras daquela garota doeriam para ele. Subaru apenas responde que aquilo o assustava e o deixava bastante receoso. Ver Ren dizer algo assim para ele era completamente assustador e era um cenário que ele nunca imaginava. E por isso Subaru recuou como um covarde medroso. Não por estar sendo covarde, mas ele fez as mesmas atitudes que um covarde faria. Se comportou como algo e que há muito tempo ele deixou de ser. E Aldebaran, que estava por lá por algum motivo, havia notado a estranheza e tristeza de Subaru, e por isso o seguiu e se deparou com essa situação. O máximo que ele poderia fazer foi o seguir e tentar identificar o que Subaru queria. Afinal, quando ele viu suas verdadeiras intenções, ele imediatamente não pensou duas vezes. Ele deveria parar ali mesmo. Por esse mesmo motivo, Al pergunta se Subaru estava bem melhor agora. Mas a dor percorreu a testa de Subaru quando ele finalmente acordou daquela realidade. Ele então havia perguntado sobre Ren e o que ela havia dito para ele anteriormente. Isso fez Al se preocupar bastante. Afinal, Subaru não ficou apenas decepcionado e magoado com aquilo. Sua cabeça fez o possível para que ele esquecesse todo aquele acontecimento. Ele basicamente apagou aquela lembrança de sua memória. Aldebaran então mexia meio nervoso em suas peças do capacete de metal para tentar se acalmar também. Subaru queria saber se Ren o viu nesse estado patético. Mas Al responde que não, já que ele caminhou um pouco até que começasse a cambalear. Então Ren nem mesmo faz ideia de como Subaru está naquele momento. Ele então, aliviado, coloca seus pensamentos em ordem e pergunta a Aldebaran sobre sua frase mais cedo. Eu sei como é querer morrer e como isso não tem um fim. Era algo que precisava ser entendido. E isso não foi algo que pegou Subaru imediatamente, mas saber se Aldebaran conhecesse sobre a sua autoridade seria uma boa conquista para Subaru. Então ele força Aldebaran repetir o que havia dito mais cedo, só que agora o acusando de saber algo a mais. Aldebaran ficaria então em silêncio por um tempo, e suas expressões não puderam ser vistas pelo seu capacete que escondia seu rosto. Mas logo, ele bate no ombro de Subaru, sem parar dizendo que como alguém experiente como ele, sabia como era morrer de vergonha por alguém, ou então alguma desculpa qualquer assim. De qualquer forma, ele tenta lidar com essa situação, fugindo dela também. E gente, parece que nesse capítulo não teremos uma resposta para a nossa pergunta mais importante. Será que Aldebaran sabia sobre alguma coisa do retorno da morte? Mas bom, ficaremos só sem respostas mesmo por algum tempo. Subaru olha então desconfiado para Al, em tentativa de descobrir se ele falava sério ou não. Mas a máscara escondia as verdadeiras intenções de Aldebaran, o que resultava em uma resposta bastante carismática, mas sobre nenhum tipo de influência. E parando para pensar um pouco, seria sim legal, alguém que conhecesse sobre a sua autoridade, pelo menos para que ele não passasse por aquilo de uma forma solitária, e que contudo não fosse conduzida também por um palhaço louco e gado de 400 anos. Ter uma habilidade conhecida como essa é bastante interessante para aquelas pessoas que você quer que saibam, mas aquelas que você não deseja que saiba dessa informação seria bastante catastrófico. De qualquer forma, essa habilidade de retorno através da morte é bastante limitada para o seu usuário. Contudo, ele também imaginava que não era impossível Aldebaran também possuir algum tipo de habilidade vinda de outro mundo. Mas e se apenas ele não tivesse também? A falta de um braço talvez fosse a evidência mais clara sobre isso. Afinal, por que ele não mudou esse futuro? Pois se você, por exemplo, perdesse um braço, você não viveria o tempo sem ele. Você com certeza retornaria da morte e teria o braço novamente, o que faz Subaru criar um monólogo sobre si mesmo. Ele já perdeu seus membros várias vezes, e em outras, ele já morreu diversas vezes. Mas como seria se ele só tivesse continuado a partir dali? Ele continuaria sem seus braços? Sem suas pernas? Ou então seu olho? Talvez ele apenas deixasse alguém morrer para uma situação se tornar melhor? Ele veria um valor em retornar e mudar alguma coisa, sendo que esse estado estava melhor do que poderia? De qualquer forma, ele pensava apenas que não fez o suficiente.
E se fosse para dizer alguma coisa, ele provavelmente voltaria para ter seus membros de volta. Mas é interessante pensar que ele não fez essa volta por Ricardo quando ele perdeu a sua perna, e nem também fez por Mizelda, o que apenas resultava em uma avaliação precisa de si mesmo. Eu sou um hipócrita. Ao ouvir isso, Aldebaran dá um estalo de dedos na testa dolorida de Subaru, e quando ele se contorce com a dor aguda, que parecia como se fosse uma agulha entrando em sua testa, Aldebaran diz que agora ele tomaria a palavra, e quem deveria responder as perguntas seria Subaru. E assim, ouvindo quietamente, ele concorda com isso. Ele pergunta a Subaru se ele esqueceu do que havia criado, e se ele esqueceu por acaso da placa que ele colocou em si mesmo, ou então das suas próprias expectativas que ele criou desde Bristela, quando falou para todas as pessoas daquela cidade que carregaria essa placa de herói e que a expectativa faria com que ele se tornasse essa pessoa que carregaria toda a jornada. Subaru se posicionou como um herói naquele momento, e Aldebaran tinha certeza de que ele era a pessoa perfeita para esse papel, e ele agora deveria levar isso mais a sério do que nunca, até mesmo levar esse título para seu túmulo. E para o azar de Subaru, ele não poderia morrer, o que quer dizer que ele sempre deveria continuar, não importa o que fosse acontecer, pois essa placa de herói que ele colocou em si mesmo era o que ele deveria manter, pois é assim que Al e seus amigos o veem. E não importa se Ren disse algo assim, porque agora ela perdeu suas memórias, então não é a mesma Ren que o considerava como herói. Não importa se qualquer uma das pessoas que vivem aqui disserem que ele não é um herói, pois no fim, o que importa é o que os seus amigos dizem sobre ele. Subaru, ouvindo isso, fica bastante boquiaberto sem alguma resposta. Ele apenas coloca suas mãos em seu rosto e se abaixa novamente, demonstrando uma voz chorosa e reclusa, porque o que se passava na cabeça dele era apenas uma palavra: você não é um herói. Afinal, ele fez o que fez por aquela única pessoa, e a mesma disse que ele não era um herói. Ele lutou em Bristela, e mesmo assim, ele não era um herói. Ele foi até a Torre de Pleiades e perdeu suas memórias por aquela pessoa, e mesmo assim, ele não era um herói. Do que adiantava tudo se ele não era então aquele herói, para aquela única pessoa que ele queria demonstrar sua fraqueza e também seu heroísmo? Aldebaran dá a resposta mais direta e clara possível para ele. Se é assim, então tome de volta. Uma única frase pode fazer com que você perceba o que antes não estava ali. Aldebaran mais uma vez chega perto de Subaru de uma maneira mais próxima do que a última vez, segurando seus braços e o apertando tão forte, não deixando com nenhum tipo de fuga para que ele possa escapar. Foi tão perto que as costas de Subaru tocaram a parede e suas testas estavam se pressionando. Aldebaran repete para Subaru mais uma vez que isso é o que ele precisa fazer: tomar de volta seu título. Se ele não era mais o herói dela, então ele deveria o tornar novamente, pois ele deveria manter essa ilusão heróica que ele decidiu escolher. E essas palavras abriram a mente de Subaru, que demorou um tempo para se recompor. Mas no fim, depois de pensar um pouco e ficar naquela situação, Aldebaran mais uma vez pergunta se ele estava bem agora. E Subaru responde que agora ele estava melhor. Com isso, Aldebaran então decide perguntar a Subaru sobre Ren, mais precisamente sobre quem ela era, já que ele apenas conhecia Ren e por algum motivo existia mais alguém idêntica à garota de cabelos cor de pêssegos, e também qual o tipo de relação que Subaru tinha com ela, afinal, ele até a chamava de noiva. E nesse momento, Subaru disse que isso é um tipo de engano, e que isso foi apenas um nome necessário. Enfim, ele diz que Ren é uma vítima do arcebispo da Gula, Loibatecaintos, e que ele fez o ataque que acabou deixando em coma até que ela acordasse, e que todos, inclusive a sua irmã gêmea, se esqueceram quem ela era. Al coloca então sua mão no queixo e pensa um pouco sobre isso. Subaru não se lembrava de ter apresentado ela para Aldebaran antes, mas por fim, ele entende a situação e decide fazer uma cooperação com Subaru. Aldebaran deseja ajudar Subaru a fazer Ren e Ran se encontrarem novamente, e Subaru fica bastante pasmo com isso, mas ao mesmo tempo contente ao saber que teria uma cooperação no fim de tudo. Com isso feito, Aldebaran fala para Subaru o motivo dele ter vindo desde o começo. Haviam chamado para eles se reunirem mais uma vez para a decisão final da princesa. E assim Aldebaran vai embora rindo, enquanto Subaru se arrumava com sua roupa toda acabada de Natsumi. Por fim, os dois iriam então cooperar um com o outro, e assim, eles seriam sua própria ilusão de heróis. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, convido vocês para se inscreverem no canal, ou então se tornarem membros, e também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouquinho mais do que aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui! Pretty like a girl, I need those 5 stars to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like
directional. Swimming laps through pool water, hidden like an underworld. Had my tattoo since Shibuya. Always think I'm of the underworld. もう死んでいる。